Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Sou David Robert Aegos e hoje estou aqui para uma live especial, uma aula, na verdade, né? Uma aula sobre como reconhecer que você está num relacionamento tóxico, numa relação abusiva, numa relação que tira, que subtrai de você, né? E hoje é uma aula especial, porque essa é a segunda aula, né? Eu já fiz uma live com a doutora Flávia Bessoni antes sobre o mesmo tema. Então vamos lá, né? Quero agradecer a todo mundo que está aí, o Helenilson, Pereira, Ieda, tem mais gente aí, uns amigos que eu convidei lá do grupo de espanhol, de francês, né? Tem uns amigos espanhóis, tem um amigo da Bolívia, não sei se ele vai entrar aqui, o Guste. Guste, onde está você, hombre? Guste, meu amigo lá da Bolívia, ele disse que ia entrar aqui, ele entende um pouco de português. Bom, a doutora Flávia já está aqui. Deixa eu colocar a doutora Flávia na live para a gente começar a nossa aula, né? Isso é aula, gente, não é live, é aula, tá? Então vamos lá, doutora Flávia. Cadê a doutora Flávia? Ela tá aqui, gente. Deixa eu pôr a doutora Flávia na live. Doutora Flávia, eu peço para você mandar uma solicitação para participar. Para mim, eu não estou achando aqui para te pôr. Aí você manda para mim, você aperta aí uma solicitação para participar da live que eu aqui aceito, doutora Flávia. Vai ficar gravado sim, Helenilson. Helenilson está dizendo que não pode assistir agora, mas vai ficar gravado sim, Helenilson. Aí você pode assistir depois a aula, né, sobre relacionamento tóxico. Tá? Oi, Eda. Vamos lá, vamos começar. Cadê a doutora Flávia? Tá esperando a senhora aqui para mandar bala aqui nos conhecimentos. Deixa eu ajustar minha tela aqui. Boa, doutora. Boa noite. Botar um filtro aqui para melhorar um pouco aqui. Não, mas se quiser, fique à vontade. Falar igual a doutora, esqueci o nome dela agora, a esposa do Juliano Pimentel. Você quer me ver sem filtro? Vem aqui na minha casa, porque aqui eu uso filtro mesmo. De café, né? De tudo, né? Pra filtrar o café. Meu Deus, dá uma filtrada aqui, isso aí. Vai procurar seu filtro aí. Eu vou ver se eu boto um também em mim. Vou botar um filtro em mim Já achei aqui já. Já achei, tá top. Um filtrozinho, né? Pra ajudar. Tá me ouvindo bem, doutora? Aí o som tá bom, o áudio. Pronto, porque da última vez que a gente foi fazer uma live, gente, foi uma vergonha. A minha internet não pegava. A doutora, meu Deus, eu convido o povo pra ficar passando esses micos. Mas resolvi, era tudo problema técnico. Mas já tudo resolvido já. Acontece. Isso. Então, doutora, podemos começar. Você quer mandar bala já quer começar? Pode ficar à vontade. A casa é sua. Pois é, eu estava pensando aqui, né, sobre a gente falar sobre essa questão da relação tóxica, né, para o pessoal que está chegando agora se inteirar, de repente não sabe o que é relação tóxica, ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe o que de fato significa, né? É aquela relação que a gente fala que é uma relação doentia, onde a pessoa tem um desgaste muito grande emocionalmente falando, onde a pessoa se esgota, onde a pessoa drena muito a sua energia para tentar manter essa relação, para tentar manter a harmonia. Tem gente que fala assim, Flávia, eu quero manter a paz, eu não gosto de briga. E pelo fato da pessoa não gostar de briga, ela faz um esforço muito grande para que não haja essa briga. E um dos sinais muito interessantes da relação saudável é a divergência de ideia, é quando são duas pessoas diferentes. Então, não é aquele choque, né, de dar aquela briga no sentido de denegrir a imagem do outro, mas de procurar entender o ponto de vista e se aceitar e aceitar o outro como ele é. Então, quando você evita uma briga a todo custo, isso significa que está acontecendo uma disfunção nessa relação.
Freud até chegou a dizer que se numa relação não há briga, uma das duas pessoas está manipulando, ou seja, uma pessoa está pensando pelas duas, né? Então, a relação tóxica ou a relação abusiva, que a gente também chama, pode acontecer com pessoas que têm o abusivo, no caso, né? A pessoa tóxica, ela pode ser uma pessoa no qual tem algum transtorno de personalidade, que é o nível mais grave que a gente fala, mas pode ser também com uma pessoa que tem apenas traços narcísicos. Ou seja, uma pessoa que é mais egoísta, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de narcisismo, a gente fala muito do excesso de autoestima. Essa é a grande questão. Mas aí alguém pode perguntar, poxa, Flávia, mas a gente precisa da autoestima? Sim, a gente precisa ter autoestima. Só que o excesso dela te leva para um outro patamar, que seria do narcisismo. Então, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, ou seja, nem baixa autoestima e nem alta autoestima demais, porque dois extremos, isso acaba prejudicando a relação. E aí eu gostaria de trazer... eu não sei, você conseguiu baixar aquele livro? Do Kurt Mendonça? Do Kurt Mendonça? Ah, do Kurt Mendonça. Ah, eu achei que fosse esse da Rubinstein que eu tinha passado. Qual? Esse aqui da doutora Rubinstein, se eu não me engano, é o efeito gaslight. Eu quero trazer um ponto desse livro, que é o capítulo 2. Ela fala do tango. Eu achei fenomenal a metáfora que ela traz, porque quando trata dessa questão do tango, do gaslight, a gente usa esse termo gaslight, gente, porque o gaslight é aquela forma confusa em que a pessoa se sente em dúvida com relação à sua realidade, em dúvida com a sua memória, com alguns fatos que aconteceram, porque a pessoa abusiva, a pessoa tóxica, ela usa desses jogos mentais para atrapalhar o raciocínio, para atrapalhar o pensamento dessa outra pessoa. E essa doutora Rubinstein, no capítulo 2 do livro Efeitos Gaslight, ela fala desse tango, porque não existe relação abusiva se não existir esse par. Né? Ela falou de tango, mas poderia falar qualquer outra dança aí que exige duas pessoas ali bailando, vamos dizer assim, né? E aí ela vai falar sobre isso. Quem está de fora, na verdade, quem está de fora da situação olha e consegue perceber isso. Mas quem está dentro da situação, principalmente a pessoa que é abusada, né, vamos dizer assim, ou que está ali envolta nesse excesso de dopamina, que é como se fosse uma droga mesmo, não consegue perceber isso. Muita gente só percebe que está nesse tango ou que está nessa dança quando já passou um bom tempo e que a pessoa já está bem, assim, esgotada emocionalmente falando. Quando ela traz essa questão do tango, ela vai falar dessa participação, porque ambas pessoas, o abusivo, né, a pessoa abusadora, a pessoa tóxica, ela faz um movimento no qual essa outra pessoa, que seria uma pessoa mais codependente, mais carente emocional, ela se encaixa ali. Então, isso acaba formando um par perfeito nesse movimento todo. E é muito interessante que ela fala justamente do cair nessa armadilha. Porque enquanto a pessoa que é mais carente emocional, ela é mais dada como é que eu posso dizer, a servir, né? A ser mais prestativo. É uma coisa também, né, doutora, de uma internalização errada do afeto. Tem gente que aprende que servir é amar, né? Ela aprende que para amar ela tem que servir, né? Ela internalizou errado. Talvez lá na infância, né, doutora? A senhora sabe bem, né? Pode explicar melhor essa questão, né? Que a gente vê na psicanálise, né? Que a pessoa, de repente, ela assimilou que para ser amada, isso tem muito na cultura brasileira, né, gente? Que para ser amada tem que ser bonzinho, ser legalzinho, tem que servir, que não tem nada a ver. Você não precisa ser nada além do que você é para ser amado. Pronto, aí você já fez um caminho bem grande, né? Para evitar contatos abusivos, né, doutora? Exatamente. Não que a gente nunca deva servir, mas a gente perceber Sim, claro, aonde é que está o equilíbrio nisso, né? Que seja uma coisa genuína, né?
Isso. E uma coisa também, vendo se não está lidando com a pessoa abusiva, né? Porque a gente tem que olhar, né? É impressionante. Às vezes a gente tem, principalmente, projeção, né, doutora? Projeção não é só ruim. Às vezes a gente é bom, aí a gente projeta a nossa bondade no outro, acha que todo mundo é bom, mas não é todo mundo que é bom. Não é bem assim. Exatamente. Existe o bom, eu tava falando isso ontem com a amiga, existe a pessoa boa e existe a pessoa boazinha. O problema todo é a pessoa boazinha. Né? E eu tenho que racionalizar, viu, doutora? Eu tô racionalizando muito ultimamente, já por isso mesmo, porque a gente não pode, você não pode ser bom para todo mundo, né? Que você vai ser mal. Mas se você pega um narcisista, um abusivo, uma pessoa do grupamento B, você se ferra, não é que você vai ser mal. Aí você fica neutro, né? Também não vai também dar suprimento para a pessoa, né? Exatamente, exatamente. Não há porquê. Né? A gente sempre costuma, a gente vai tratar bem, vai ouvir essa pessoa, mas nunca, quando a gente percebe que há o excesso, a gente pode cortar. Então é necessário que a gente, entre a razão e a emoção, que haja esse equilíbrio, que a gente aprenda a administrar nossas emoções. Né? Por isso que é a importância da terapia. Então, ou seja, a pessoa tóxica, ela nunca quer perder uma discussão, ela nunca quer perder aquilo que ela está impondo, aquela ideia, o que ela jogou ali para aquela relação. Uma coisa que você falou no curso, eu fiz um curso com a doutora Flávia, muito bom, um curso sobre relacionamentos abusivos, adorei esse curso. E uma coisa que você falou lá, que ficou gravado na minha mente, que é a relação do abusivo, do narcisista, que narcisista se inclui abusivo também, é ganha-ganha, né? É isso que você tá falando aí, é ganha-ganha, ele só quer ganhar. Não existe esse equilíbrio da relação, que é uma troca, né? Uma hora você dá, outra hora outro dá, aí você abre uma concessão, o outro abre, né? Como você falou, é ganha-ganha, né? Isso que você tá falando aí. Aí fica difícil, né, gente? Ganha-ganha não dá. Exatamente. E isso é uma faceta, porque às vezes quem tá nessa relação acha assim, não, mas a pessoa quer sim que eu ganho, mas quando você vai analisar aquela proposta, quando você vai analisar aquilo que a pessoa abusiva colocou, gira só em torno dela mesma. Entende? Talvez ela te oferece uma oportunidade, você fala, nossa, que oportunidade maravilhosa para mim. Só que se você analisar, não é. Porque quem vai ganhar é só ele. Quando você cai a sua ficha, às vezes já passou aí, né, muito e muito tempo. Mas a relação tóxica ela é justamente isso, que ela só puxa, a pessoa tóxica só puxa a vantagem para ela. Então, em algum momento, se você estiver numa relação tóxica, você vai se perceber assim, caramba, parece que eu estou sendo muito manipulado, parece que eu estou fazendo coisas que eu não quero fazer. Você sempre se pega nisso, né? Muitas das vezes você se pega até falando mentira. A gente tá com dor nas costas, tá ansioso, tá triste, a pessoa fica, por que será, cara? Que eu tô... Pô, tá tudo bem. Tudo bem, não tá tudo bem, gente, porque você tá sentindo inconscientemente as reações da manipulação, né? Por isso que, depois eu queria que você fale, doutora, como é que a gente reconhece que está numa relação abusiva, né? Depois, né? Primeiro, que você dá uma dica, ensina as pessoas, que ela é psicanalista, é psicóloga, é terapeuta, ensina as pessoas como é que a pessoa reconhece, doutora. Porque, veja bem, às vezes não, a pessoa que está numa relação abusiva, ela está na síndrome de Estocolmo, que é aquela relação que você se apega com o abusador, né? E aí a gente tem vários artigos científicos que falam sobre isso, né? Essa síndrome que você acaba, por sobrevivência, acaba vendo um gesto pequeno de... A pessoa te abusa. Aí daqui a pouco ela tem um gesto pequeno de simpatia, você, né, faz aquilo e aquilo é um máximo. Aí você começa a ver a pessoa como, sei lá, de repente ela é boazinha, mas não é. Aí como é que a pessoa reconhece, doutora? Quais são os sinais claros que eu tô numa relação abusiva? Para as pessoas que estão aí já se ligarem já. Uhum. A gente até falou no curso, né, mais de acho que uns 40 sinais de relação abusiva. É quando essa pessoa, ela, por exemplo, ela já começa vamos no primeiro contato. Naquele primeiro contato, essa pessoa, se for para você trocar, ou seja, como é que eu posso dizer? Se é uma relação mais próxima, que você vai namorar talvez com essa pessoa, que seja uma pessoa que está à vista. Você não está namorando ainda, mas é algo que está se aproximando, conhecendo. E já naquele instante ou naquela semana, essa pessoa te chama de meu amor.
Ninguém, Ixi, assim, no primeira semana de namoro, chama ninguém de amor. E também não chama ninguém de amigo. Você acabou de conhecer a pessoa, nossa, é minha meu amiga. amigão, Você né? fala, É mesmo? opa, É, então, ou seja, ele primeiro, por quê? Porque ele quer criar uma proximidade muito grande. Ou seja, vai começar a jogar algumas iscas e você precisa estar atento com isso. Ninguém vai te chamar de meu amor, ninguém vai te chamar de meu amigo, né? Assim, nos primeiros momentos, nos primeiros instantes. Isso precisa de ter uma base, isso precisa ter uma troca inicial, precisa ter uma relação de confiança para que você confie nessa pessoa, para você ter uma certa intimidade, né? Tanto para relacionar quanto para amizade. Então, ou seja, essa pessoa vai começar assim, já de cara. Então, é algo que a gente estranha e muitas das vezes não fala nada, né? E a gente não se posiciona. Então, ou seja, se você estiver diante de uma pessoa dessa, observe, apenas observe. E não fique passando muitos detalhes da sua vida. tem gente Que que às conta a vezes... vida no banco, né, doutora? Na fila do banco. Um dia desse eu fui ao banco, tinha lá, a gente contando a vida, aí eu fiquei só observando. Aí o cara conta tudo, eu fico só observando. Isso um narcisista adora, né? Que ele tá marcando tudo no livrinho dele. Trauma 1, trauma 2. Não é Exatamente, que exatamente. você não vai ser verdadeiro. Mas, gente, se você tem problema, conta pro terapeuta. Conta pra doutora Flávia, procura pra doutora Flávia em off, faz uma sessão, que ela é a pessoa adequada pra você contar esse tipo de coisa. Ela é treinada pra não estar julgando, pra não estar, né, doutor, e pra ajudar a oferecer uma luz. Porque depois que eu queria que a doutora fale sobre essa questão da terapia, que não é dica, né? Que o pessoal pensa que vai conversar, bater papo lá na terapia, né? Uma dica, vai pedir dica. Dica a gente dá aqui na internet, a gente dá aqui na live, É, dá, né, assim. isso. Mas na terapia, não. Na terapia a gente coloca a pessoa mesmo faz um movimento para que a pessoa pensa, reflita e haja. Isso. Por exemplo, essa pessoa que é mais carente emocional, que atrai muito, né, o narcisista, é aquela pessoa que fala muito da sua própria vida. Então, normalmente você vai começar a falar de algum acontecimento. E normalmente a pessoa mais carente fala isso para ter um certo reconhecimento, por mais que isso não seja consciente. Então, ou seja, eu quero ser amada, eu quero ser acolhida, eu quero que essa pessoa me reconheça de alguma forma. E aí a pessoa acaba caindo nessas armadilhas e acaba praticamente convidando essa pessoa abusiva para essa dança de tango, que é uma dança, infelizmente, que não traz nenhum benefício, só malefício. Então, esse é o primeiro momento. E daqui a pouco essa pessoa começa a te fazer uma pequena crítica. Depois dessa gama de elogios, de chamar você de Bombardeio de amigo, amor, né? Bomb de love. bombardeio de amor, exatamente, desse bombardeio de amor, de elogios, de coisas boas, né? E muitas das vezes fala até coisas que você não faz, mas você fala assim, opa, que legal, né? Tipo assim, Não se sei conhece, né, lá, doutora? Não se conhece, aí não sabe. Será? Aí como é bom, né? Tá bom, então eu vou aceitar. Por isso que é importante a exato, terapia, né, gente? Porque que alguém vem me fazer um elogio ou faz a doutora aí, tenho certeza a doutora também se conhece, a gente já fala coisa que não tem nada a ver, a gente, sim, tô te já entendendo. olha. Né? E até, por exemplo, coisas sutis. Fala pra mim uma habilidade que você tem, mas que é assim, é pouco, mas você não tem com muita profundidade de uma habilidade assim. Eu jogar É, xadrez. Já jogar tentei, mas. xadrez. Pronto, é isso aí. Aí a gente tá aqui numa roda de amigos. Gente, mas o Davi, ele é fera no xadrez. Ninguém vence o Davi no xadrez. Aí o Davi não se manifesta, entende? E o que Uhum. que o narcisista vai fazer depois? Vai começar a cobrar isso de você. Entende? Por quê? Porque você não falou Sim. que se você tivesse falado, não sou boa em xadrez, não. Quem falou pra você que sou boa em xadrez? Eu até jogo É. xadrez, entendo um pouco, mas não é a minha praia. Entendeu? Ganho de vez em quando, perco outras, mas não sou lá um gênio, né? No xadrez. Exatamente. Essas coisas eles vão jogando para ver se você pesca. Quando você morde essa isca, então eles vão exigir isso de você depois. Ou seja, cadê? Você é o competidor. Eu trouxe uma pessoa aqui para você competir. Cadê? Vamos lá, espero que você ganhe. E aí você, para poder conquistar ou ter a Corresponder, né? confiança, corresponder esse narcisista, você vai fazer um esforço. Você vai começar a estudar xadrez, você vai falar, meu Deus, eu preciso ganhar isso, porque ele falou que eu sou o melhor, eu tô... E aí você se pega, sabe, numa situação assim, de fazer coisas que você nem queria. Talvez seu foco era outro, entende? Você Uhum. muda todo o rumo da sua história. Você, jornalismo, né, você faz. E Sim, você, faço tipo web assim, jornalismo.
você sai desse foco seu para poder focar em outra coisa que, tipo, não tem nada. Daqui a pouco eu tô fazendo matéria cobrindo campeonato de xadrez, que eu não gosto, eu acho chato aquele negócio, chato aquele povo lá. Que, não é criticando, mas só porque não dá pra mim. Eu gosto mais dessa área, eu prefiro cobrir uma conferência de psicanálise do que cobrir um negócio de xadrez. Exatamente. Então é meio que por aí, sabe? E aí você vai caindo. E aí quando você não corresponde à altura, porque não é sua habilidade que você realmente gostaria de fazer. E aí começa já aquelas críticas de tudo que você faz já não tá bom. Aí já começa, nossa, mas essa roupa sua não combina com você. Aí essa roupa ficaria muito melhor numa pessoa, sei lá, loura, numa pessoa branca, clara, sei lá. E aí você começa a perceber assim, gente, o que eu fiz com essa pessoa começar, tipo, a achar defeito na minha roupa? Né? Em coisas que eu fazia antes e agora já vira um defeito. Então, ou seja, isso precisa chamar atenção. Eu sempre costumo dizer, bato na tecla do seguinte, Davi, para a gente prestar atenção na nossa intuição. A nossa intuição não mente. Se você teve aquela luzinha acesa, coloca o seu pé atrás e falar de si, da sua própria vida. Opa, teve um... Opa, um delayzinho aí, voltou. Ou seja, evita deve ser algum narcisista querendo hackear a live aqui. Um narcisista pra gente não falar. E aí você evita de ficar dando muitas informações. Então, quando você fala de coisas pessoais, de projetos, depois a pessoa vai usar isso contra você. Então, é complicado essas relações. É uma relação que te traz medo, por exemplo. Às vezes, se você está fazendo um projeto, nossa, mas esse projeto tem que ter muito cuidado por causa disso, por causa daquilo, né? Isso pode acontecer, sei lá. Começa a trazer algumas questões que podem até ser verdades, mas ele dá uma amplitude tão grande que você acaba assim, nossa, pior que é mesmo, eu tenho que ficar esperto para não me trazer um sério problema, né? Então, ou seja, é além daquilo que realmente... Vai começar a pisar em ovos, né, doutora? E uma coisa que a doutora Ana Beatriz fala no livro dela, que eu recomendo você, de repente, que está aí numa relação, você está em dúvida, leia o livro Mentes Criminosas, ela fala lá, desconfio do amigo da primeira semana, né? Porque aí tem a janela de Johari, né, doutora? Que é uma coisa para a pessoa entender bem, que a gente não deve estar abrindo nossa vida pessoal para todo mundo. A janela de Johari, né, que é uma teoria, né, da psicologia que fala dos 4 eus, né? Que, gente, a doutora pode até explicar melhor, mas existe sempre uma parte sua que você não vai mostrar pra ninguém. Que você não mostra, não é porque você é mal, é porque é uma coisa que de repente até você não sabe que tem, ou até você não mostra aquele defeitinho. Aí você tá conhecendo a pessoa na fila do banco, você não sabe nem quem é aquela criatura ali. Aí você fica contando a sua vida, e aí, como é que pode? Não pode. Tem um cuidado com isso, né? Não é que você vai ficar agora, não posso falar, e vai ficar paranoico, não é isso. Mas evitar, né? Sem conhecer a pessoa. A gente tem que observar, né, doutora? Principalmente o melhor amigo da primeira semana. Cuidado. Exatamente. Ou seja, isso vai abrir isso para quem você realmente confia. E o abusivo, né, o narcisista, a pessoa tóxica mesmo, ele tem essas artimanhas de ficar pescando aquilo que é o melhor de você, aquilo que você tem, até seus defeitos. Aquilo que você tem de melhor, ele vai sugar para ele, e aquilo que você tem de defeitos, ele vai ampliar isso para que a sua autoestima venha baixar. Eu sempre costumo dizer que também que a relação com narcisistas é um combate contra a sua autoestima. Porque ele não tem. Então ele vai projetar toda a baixa autoestima dele em você. É uma coisa interessante, né, doutora? Que o narcisista, ele não tem capacidade de fazer o que a gente, pessoas normais, fazemos, que é desenvolver a autoestima em si. Ele é voltado para fora, ele tem que sugar, né, do outro, ele tem que buscar lá fora, né, isso que você tá falando aí. É muito desagradável. Gente, é muito sério isso. Vocês tem que olhar logo esse tipo de gente, porque você tá lá, e o objetivo dele, né, doutora, é justamente isso. Ele não entra numa relação para se relacionar, ele não entra numa relação só com você, né, né, quando ele tá com você, tá com 15, 20, aí ele vai trocando, né? Suga um, aí vai pro outro, aí descarta, porque a relação com o narcisista, gente, ela vai acabar no descarte.
Que Vai. ele vai, né, ele vai descartar você. Que eu tava lendo o livro do Borderline, né, lendo artigos, e o Borderline não, ele tem medo de ser abandonado. Já o narcisista não, ele vai abandonar você uma hora ou outra. Porque isso faz parte da relação dele. Ele quer esse suprimento de te abandonar, você ficar correndo atrás. Né, doutora? É complicado isso aí, né? As pessoas têm que se conscientizar. Esse descarte ele vai vir, por mais que ele não descarte de vez. Quando ele descarta de vez é porque ele já tem alguém para te substituir. Aí ele descarta de vez. Mas dentro do ciclo, ele vai descartar, ou seja, vai te dar aquele período longo de silêncio, mas depois vai te bombardear de amor de novo para quê? Para que você retorne. E aí você volta para o ciclo de novo. Ele vai fazer o descarte, depois vai puxar novamente. E por fim, ele descarta de vez quando ele já tem uma outra pessoa que dê suprimento narcísico para ele. Você ia mostrar um livro aí, né, doutora? Ia mostrar alguma coisa do livro aí? A capa do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. É bom para as crianças irem atrás, né? Comprem crianças esse livro. Vai ajudar muito. Fora do Kurt Mendonça, né? Que a doutora passou lá no curso dela, muito bom o livro do Kurt Mendonça. Narcisistas malignos, né? Uma coisa assim, um título. Eu tô com ele aqui. Ele é muito bom. Esse livro ele fala muitos detalhes do comportamento narcísico, né? Esse aqui é o efeito gaslight. Esse aqui. Não sei se dá pra ver. Vou fazer assim. Tá. Qualquer coisa, gente, vocês não vocês invertem a tela, tem sempre aplicativo, inverte aí. Mas aí, é efeito gaslight, você precisa procurar aí o que você acha. Da doutora Robin Stern. Vou baixar. Muito bom. E uma coisa importante do gaslight, gente, é que ele faz você achar uma coisa, você pensar e achar que você é uma coisa diferente do que você é, né? Inverte, né, doutora? Inverte. Ela fala bastante. Ela fala daquele gaslight do romântico, né? Da pessoa romântica, que te presenteia, te dá coisas legais, bacanas, depois de um período de descarte, ou seja, de silêncio. Para você não questionar, que é uma forma de desarmar a pessoa, ele vai e traz, por exemplo, um buquê de flores para a mulher. Ou seja, ela vai receber aquilo ali, mas, poxa, mas por que ele está trazendo isso depois de não responder minha mensagem que eu mandei semana passada? E aí a pessoa não questiona e recebe. Então, isso é uma permissão para que ele sempre invada a sua privacidade. Eu vi casos de uma doutora, Elizabeth Zameru, ela é psiquiatra, e ela já passou por isso, aí ela falava que o namorado ignorava, passava 2 semanas sem falar com ela, depois aparecia na porta dela, oi, vim buscar minha bicicleta. Típico de narcisista, né, doutora? Do nada, a criatura aparece como se nada... Gente, aí faz o que, doutora, nessa hora? Porque se você tiver uma explosão, vai dar um suprimento para ele quer, né? Aí não pode, né? Também, não. Porque normalmente é isso que acontece, né? Que a pessoa fica com tanta raiva, que a emoção que é mais atingida na vida da pessoa que tá com um narcisista é a raiva. Então, se você explode, pior fica, porque ele vai querer rebater. E é o que ele mais quer, a discussão. Então, para você evitar isso, é cortar, é não dar esse suprimento, é não querer combater e não querer dar nenhuma justificativa, nenhuma explicação. E você não vai vencer, né? Doutora, você não tem como vencer uma pessoa que já comprou a vitória. Eu li em algum lugar aí que o narcisista já comprou a vitória. Que ele vai vencer de todo jeito, jogando sujo, jogando todo mundo contra você. Gente, você é melhor você não entrar nessa. Cai fora, tá? Você não tem como vencer uma pessoa dessa que não tem empatia, não tem remorso. Nem doença né, doutora? DSM-5 nem considera isso uma doença, né? Isso é um modo, né? De ser dele. É um jeito de ser. É um jeito de ser, exatamente. E aí, por exemplo, uma outra coisa que é bem típica do narcisista é as perguntas, né? Mas por que isso, por que aquilo? E aquelas enxurradas de perguntas que é algo que suga bastante a energia de quem está ouvindo. Então, ou seja, quando começar esse monte de pergunta, não responder diretamente. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quer uma dica? Responda a pergunta com outra pergunta. Dá uma de delegado. A técnica de delegado, né? Ele responde a pergunta com outra. O delegado faz a polícia, que é para despistar a pessoa. Justamente. Por quê? Porque nessa conversa ele vai dobrar
o outro. Ele vai pegar qualquer resposta que você der, ele vai usar contra você. Então é melhor você responder a pergunta com uma outra pergunta, ou você fica em silêncio, para que você quer? Ou responde assim, para que você quer saber disso? E ponto. Né? É de interesse realmente das duas partes saber disso? Não é, então não responda. E, doutora, a gente fala de relação abusiva, a gente pensa logo em narcisista, mas não é só narcisista, né? Tem uma série de tipos aí, subtipos, e como é que é isso, doutora? Aí a pessoa tá lá abusiva, tá te abusando, tá querendo tirar alguma coisa de você, aí de repente é da família, o que é que a pessoa faz? De repente tá convivendo com uma coisa dessa dentro de casa, uma criatura dessa, ou no trabalho, como é que faz, doutora? Imagina, um narcisista sendo seu chefe. Jesus, e agora? O que você vai fazer? O narcisista-chefe, normalmente, ele vai boicotar, ou sabotar, na verdade. Boicotar não, sabotar algumas atividades suas. Às vezes você não é comunicado de reuniões, não é comunicado de alguma regra que altera, e você acaba repetindo aquele erro, mas sem saber que já foi alterado. Então, acontecem essas sabotagens. E aí o interessante é você sempre registrar tudo. Quando está dentro de uma empresa, a gente trabalha também com treinamento de equipes e a gente sempre orienta né, os colaboradores. Tudo que você fizer, faça registro, faça e-mail. Se tem uma pessoa ali que é abusiva, que é uma pessoa tóxica, sempre tem uma testemunha, sempre tem alguém presente, uma testemunha ocular. E registre tudo por e-mail. Se for o chefe, assim que você receber qualquer comunicado, qualquer ordem, orientações, escreva o e-mail e fala: entendi que a nossa comunicação foi dessa forma, que a orientação que eu recebi foi essa, e deixar tudo registrado, para que você consiga executar seu trabalho. Ter um chefe narcisista, eu costumo dizer que é mais... não que nenhuma dessas relações são fáceis de lidar, mas para você, por exemplo, mudar de emprego é melhor do que você, por exemplo, estar com um pai, uma mãe narcisista, né? Um marido narcisista, que às vezes você não consegue desvencilhar tão fácil assim. Mas a grande questão é você saber se colocar, é você trabalhar a sua autoestima para que essa outra pessoa não invada a sua privacidade e comece a usar as suas coisas contra você. Que é isso, até porque o narcisista vê as pessoas como extensão dele, né, doutora? Ele não vê você é um objeto, é como se fosse uma caneta, tá ali para pagar, para fazer o que ele quer, para ele usar. Então você tem que botar limite mesmo. Sabe, o difícil botar limite, doutora, porque a gente foi criado numa cultura que eu entendo, eu valorizo muito, eu acho legal a ideia, só que a gente foi criado numa cultura que qualquer coisa que a gente dê um limite, a gente já é visto como mal, né? Não, tá sendo grosso. Só que, gente, não tem gente pra você viver em paz se você não botar limite. Aí, às vezes, você vai ter que ser chato mesmo, vai ser desagradável, nem todo mundo vai te apoiar, mas você vai ter que fazer aquele movimento de botar a pessoa no lugar dela, infelizmente, gente. Tem que treinar os músculos emocionais, que foi o que eu tive que treinar. Porque, de repente, você não quer nem ser grosso com aquela pessoa. Não é que eu sou grosso, não vou destratar ninguém, mas você tem que botar a pessoa no lugar. Olha, fulano, não vai dar. Porque a pessoa fica insistindo ali. E aquilo é chato, é maçante. Só não ouve um não, que é típico de narcisista, né, doutora? Não ouve um não. Não ouve um não. Então, ou seja, talvez você nem precisa de colocar o outro no lugar dele, mas se você constrói, eu costumo chamar de cercadinho, né? Se você costuma construir o seu cercadinho, deixa o outro se virar com a demanda dele. Olha, já falei que não, mas você vai fazer isso. Eu já te dei a resposta. Às vezes você tem que usar um pouquinho mais de força, porque tem gente que não... Eu mesmo tenho uma postura que eu já me posiciono assim, não invade. Nem vem que não tem. Mas tem gente que parece que quer testar, acho que é narcisista. Eu vou testar ali. Aí você tem que ser um pouquinho mais enérgico. Mas não dá suprimento, hein, gente? Não vai dar suprimento da piti, que é isso que ele quer. Der piti, pronto. Acabou. Ele vai pegar teu ponto fraco, né, doutora? Exatamente. E, doutora, é uma coisa que abusivo, não só narcisista, mas abusivo gosta de fazer, é uma manipulação passivo-agressiva, né, doutora? Isso, é o bate-a-sopra que a gente fala. Que é justamente isso, tem um momento agressivo dele, que ele vai te criticar,
Mas logo depois dessa. Primeiro, na verdade, ele vai te elogiar, vai fazer um elogio, que aí vem a questão mais passiva, né? De parece que ele tá do seu lado. Aí você vai, quem é mais codependente, mais carente, vai, ó, que legal, tá me elogiando, ele gosta de mim, né? Ela gosta de mim. Aí daqui a pouco ele vai te dar uma cacetada. Aí você fala, ai, Aquela credo, tua amiga, né, doutora? isso, Aquela né? amiga que faz, menina, esse teu cabelo tá cheio de pontas duplas, combinou com você. Aquelas mensagens dúbias, né? A pessoa fala, hã? Alô? Exatamente. E isso a pessoa já saiu dali, né? Ela já se zarpou, né? E você fica lá pensando se aquilo foi um elogio ou se aquilo foi uma crítica, você não sabe. Eu conheço vários abusivos assim, que eu saio perfilando, eu fico só observando, que chega assim. Ah, é tão inteligente, mas, tipo, se falar vários idiomas, estava aqui no Brasil ainda fazendo o quê? Tipo, isso foi uma alfinetada, né? Uma alfinetada. Aí, eu quero ficar no Brasil porque eu quero. E porque eu falo vários idiomas, preciso sair daqui, Quer dizer, a pessoa tá querendo me fazer se sentir mal, né, doutora? Essa coisa da manipulação, né? Porque ele se sente bem quando vê o outro se sentindo mal. Isso é o suprimento narcísico. E é por isso que ele precisa disso, porque a baixa autoestima dele é tão grande, o ego é tão fragilizado, que ele precisa ver o outro, tipo, fazendo um esforço grande para querer adular, para querer dar suprimento, para elogiar, para justificar, para mostrar para ele que aquilo não era daquele jeito, e ele vai ficar rebatendo. Então ele gosta disso, ele gosta desse jogo. É isso que faz ele se sentir bem, é isso que faz ele se sentir vivo, na verdade. Então, para ele se sentir vivo, se sentir alguém, ele precisa de ter alguém ali para dar esse suprimento, de fazer todo esse esforço, né, de fazer todo um trabalho, de fazer de arquitetar, né, as falas e movimentos e tudo. E costuma até, por exemplo, o mais carente, defender o narcisista. Não, mas é uma pessoa muito boa, mas ele é assim mesmo, porque, né, alguma Teve coisa, muitos problemas assim, na infância. A mãe batia nele. Gente, pelo amor de Deus, você não é pai, não é mãe, não é psicólogo, não é terapeuta da pessoa que você tá, não. Seu papel ali é só ser o cônjuge, o namorado ou a namorada. Se ele tem problema, se ele foi apanhou na infância, isso não justifica atitudes abusivas, desrespeitosas, invasivas, né, gente? Aí tem que usar isso como uma desculpa, né? Não, como eu tô porque eu quero isso, sabe, gente? Não tem nada disso, não. Manda pra doutora Flávia. Pega o WhatsApp da doutora Flávia, manda ele pra lá fazer uma análise lá, que ela vai ajudar. E é sério, gente, né? Narcisista novamente não vai para terapia, não. Ele vai mandar os discípulos dele, as pessoas que estão envolvidas com ele. Isso. As pessoas que estão ali. Não e que... se foi pra fingir, né, doutora? fala... Às vezes quando é dependente químico, né? Ele vai, quando já tá acabado na dependência química, aí de repente chega na terapia, mas não pra melhorar, né? Ele chega lá só de repente pra pegar o aval pra sair da clínica, né? Que tem que passar pelo terapeuta. Mas ele não tá ali, né? Não quer se libertar. Isso. Até porque ele não acha que o errado somos nós, né? Na mente deles, doentias. A gente que é bobo. E, mano, eu já ouvi tanto isso. Ele que é bobo. Na entrevista eu vi uma vez um dizer, quem mandou vacilar? Um bandido falou na entrevista, olha, narcisista típico, hein? Clássico. Complicado. Porque ele é sempre ele que tá certo, então ele nunca vai pra terapia. Né? Tipo assim, você que precisa, porque você que é o louco, você que é a pessoa que tá esquecido, que você não lembra de mais nada, que é você que é o brigão, que é você que tá enfrentando. Então, é você que precisa de terapia. Né? A gente precisa diferenciar muitas das vezes essa pessoa que tem um traço narcísico com o narcisista que tem um transtorno. Normalmente, a pessoa que tem um traço narcisista, mas que ela não tem o transtorno, ela reconhece talvez que precisa até de tratamento. Realmente eu preciso. Eu sei que eu avancei. Ele consegue identificar que ele faz os movimentos que são inconscientes, por exemplo, invasivos, que às vezes quer tudo a tempo e a hora. Reconhece isso, realmente eu preciso de ajuda e eu vou procurar uma ajuda porque eu já estou extrapolando. Então a diferença de quem tem o traço para quem tem o transtorno é que quem tem o transtorno ele nunca é errado. Não reconhece os erros, né? Esse não é o pior. Esse é o pior.
Porque esse não procura terapia. Já o que tem o traço, normalmente ele procura, porque ele vê, não, eu tô fazendo isso porque já tive problema lá, sei lá, no meu casamento, minha esposa fala que eu invado muito, que eu quero muitas coisas, até pior, e às vezes eu acho que realmente, daí eu tô me aguentando. Então ele chega e abre, né, fala disso. Então ele vai falar de uma outra coisa que vai chegar nesse ponto, né, de trabalhar, que também fala de uma baixa autoestima, e aí é feito todo um trabalho terapêutico em cima disso aí, né? Eu pedi para você falar, doutora, sobre... porque é tão complexo isso, principalmente hoje em dia, que as pessoas têm que estar convivendo com trancado em casa, né, com os abusivos, e as pessoas ainda não se conscientizaram da importância da autoestima, né, da análise, do se conhecer. Porque, gente, a doutora vai aprofundar isso aí, né, cientificamente, mas quando você se amar, você for para terapia, para análise, você vai se conhecer e você vai se conscientizar do seguinte, que você precisa, né, você tem o direito de ser bem tratado e ser respeitado. E você não vai permitir ninguém lhe machucar. Isso você só vai desenvolver quando você estiver na análise. Porque tem uma dinâmica que eu estava vendo na internet, doutora, a dinâmica de psicologia que fala assim, cite 3 pessoas da sua família. E tem gente que nem se cita, né? É uma doutora conhecida nossa, ela tem um canal no YouTube, e ela fala isso, que a pessoa não se cita, cite 3 pessoas da sua família. Aí a pessoa cita todo mundo, menos ela. Aí a psicóloga fala lá, então você não existe, né? Então a pessoa tem que desenvolver esse sentido, que você, né, se pede para citar 3 pessoas da sua família, você tem que se botar primeiro, né? Aí depois vem o pai, vem a mãe, né? E isso desenvolve-se na análise ou na terapia, né, doutora? Porque não é todo mundo que é analisável, né? Não é todo mundo que consegue, a psicanálise consegue alcançar, mas aí tem as psicologias, as psicoterapias, né? Se você não vai para análise, vai para psicoterapia. Porque o conceito de autoestima, né, autoconhecimento, autoestima, ele ficou meio que banalizado. Tanto que fala, a pessoa fala assim, ok, autoestima eu tenho, mas não sabe a fundo o que é uma autoestima. Você não precisa de outra pessoa, por exemplo, para você ir ao cinema, para você ir ao shopping, para você tomar um café, um sorvete, um açaí. Você não precisa da outra pessoa para ser feliz. Então, a autoestima é você ter prazer. Na sua companhia. Você tem prazer na sua companhia. O que você pode fazer, por exemplo, você gosta muito da companhia. Por exemplo, eu gosto muito da companhia do Davi. E eu tô com vontade de ir ao shopping tomar um sorvete. Ah, nossa, Davi, vamos no shopping tomar um sorvete? Aí Davi fala assim, não. Eu tenho outro compromisso agora. Ok, então, obrigada, tchau. E eu vou ficar em casa? Não, eu vou lá tomar o sorvete, porque afinal, quem quer o sorvete sou eu. Eu só convidei alguém que eu gosto da companhia daquela pessoa. Entende? Isso. Então, e relacionamento não é condição, né, doutora? As pessoas. Relacionamento, você não precisa estar com ninguém agarrado, gente, pelo amor de Deus. Aí vocês. Porque eu já desde o exército que eu tô fazendo terapia, então eu já estou bem consciente. Tô bem consciente que eu via cada coisa. Tinha um psicólogo lá na minha sala porque eu não ia usar. Né? E aí eu comecei a fazer, eu tô bem consciente disso. Eu acho tão estranho essa coisa de a pessoa precisar de alguém, precisar de namorada. Não, a gente fica porque é bom, né, doutora? Porque é bom ter uma amiga, ter um amigo, e nós somos sociais. Mas não a necessidade. As pessoas estão ali na simbiose. Precisa. Como é que sai disso, doutora? Porque como é que a pessoa se sai? Porque na relação abusiva é isso que acontece. A pessoa mais carente tem aquela necessidade de ter a pessoa abusiva. E o que ela vai fazer? Vai fazer aquele movimento de me dar licença, sai daqui, eu quero viver minha vida. Né? Para sair disso, você realmente em terapia buscar esse autoconhecimento, entender aonde é que você se perdeu. Né? Aonde é que ficou essa baixa autoestima, ou seja, onde a sua autoestima ficou perdida. A nossa autoestima era trabalhada na infância. No caso da menina, por exemplo, é quando o pai fala para ela, nossa, minha filha, você é linda, você é a princesa do papai. Então, quando não há muito essa questão relacional da criança, do filho, da filha, com os pais, isso se perde. Né? Então, ou seja, não é que o pai e a mãe têm culpa, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, ou seja, e às vezes o pai tá fazendo isso, a mãe tá fazendo, tá dando atenção, mas a criança não é suficiente para ela. E ela se sente abandonada.
Então ela vai carregar isso A para as frase do relações. Lacan, né? Eu não sei se foi o Lacan que falou, que ele disse: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Que às vezes você está fazendo o seu melhor, mas para a pessoa não é suficiente. Às vezes a demanda emocional dela é muito profunda, né? É por isso que, né? Por isso que você não pode também dar uma de salvador. Não, ó, não vai querer salvar ninguém, tá? Você que tá aí assistindo. Não vai dar uma de salvador, porque primeiro você tem que se salvar. Nem se salvou, só teve um, Yeshua, né? Que salvou as pessoas, Jesus, né? O povo quer dar uma de Jesus, quer salvar o outro, quer. Nem pra terapia tá indo. Lindo você. Você vai salvar muita gente, viu? Exatamente. Porque normalmente, né, na relação abusiva, a pessoa que está sofrendo o abuso, ela quer sempre estar disponível, quer sempre ter a sua carta na manga para ajudar esse abusador de alguma forma. E disso ele se aproveita, e isso vai criando aquele desgaste. Né? Agora, para você cortar isso, por exemplo, você pode se doar? Pode. Mas, por exemplo, se a pessoa já me pediu um favor hoje, eu faço. Agora, se me pedir amanhã, por mais que eu tenha disponibilidade, eu posso falar um não. Entende? Não, hoje não. Aí vai equilibrando entre o ajudar, entre o servir. E outra coisa, se você perceber que é só você que faz o movimento de servir, de correr atrás, de pedir perdão, de pedir desculpa, de chamar para sair, de estar junto, corta se é só você. Um dia você convida, outro dia o outro convida. Então, a relação de reciprocidade. Se isso acontece, a relação tá bacana. Agora, se é só você que doa, só você que tá ali, só você que corre atrás, só você que soa, né, a camisa, liga e... Não. Resolve problema, né? Normalmente a família é a pessoa que resolve problema de todo mundo, marca consulta de todo mundo, né? Que ajuda, que corre atrás... corta. E quando a gente fala relacionamento aqui, gente, não estamos falando só de cônjuge, amor, o sentido bíblico da coisa. Isso é tudo, né? É amizade, é trabalho. Se você tá com um amigo que só você que fica lá, só você que liga. Isso é, gente, relacionamento é tudo. Né? Porque quando fala, pensa que é só tá falando do marido. Aí, que tem gente que ela divide os setores, né? Na família, no trabalho, ela bota limite. Que eu conheço gente assim, ela bota limite no trabalho. Chega em casa, né? Família. Não, gente, né? Limite é no trabalho, é em casa, em todo canto, não é só ali. Né? Exatamente. A pessoa tá ali, a sua autoestima tá em voga, então ela precisa estar em movimento. Por que só está em apenas um local e em outro não? Então, ou seja, essa relação simbiótica, que é até o termo que a Marlene Maller usa, né? Que ela fala, ela é uma psicanalista infantil, ela vai usar esse termo da simbiose quando a criança nasce, ela entende que ela e a mãe é uma pessoa só. Até ela entender que são dois corpos. É o narcisismo primário, né, doutora? Narcisismo primário, né? Que tem gente que não fez não passou pro secundário, né? Ela fica no primário. Primário é só se ver e ver os outros como extensão. Né? É complicado. E tudo que a pessoa quer resolver, ela joga para cima do outro. Nem a responsabilidade ela assume. Então, quem é um narcisista, ele faz assim, não, a culpa é sua, você que não fez direito, eu não te pedi para poder pagar uma conta, por que você não pagou a conta? Não, você me deu a conta vencida, eu não reparei, não, você se vira e paga. Tipo, como assim? Dá teu jeito, né? Ainda fala com deboche, né? Dá teu jeito aí, né? Eu já vi isso acontecer, hein? Já vi essa cena. Desse jeito. Então, ou seja, é praticamente a sua extensão, a extensão dele, né? Então você tem que fazer tudo, você tem que ser o braço, tem que ser a perna, tem que ser tudo. Uma coisa que você falou no curso, né? Isso, adivinhar o pensamento. A praga fica lá sentada e a gente tem que adivinhar o que é que ele tá querendo. A minha economia, que eu não vou mesmo, mas não vou mesmo, tá adivinhando o pensamento de ninguém. Eu não consigo nem adivinhar o meu. Esperando isso. É aquela pessoa que fala bem assim, sei lá, encontrou com você na rua, você tá de carro, aí você parou, por algum motivo, falou oi, e a pessoa fala assim, eu tô aqui, né, esperando o ônibus. Em vez de falar assim, você pode me levar? Você pode me dar carona até tal lugar? Não fala, mas quer que você adivinha. E se de repente você também tá distraído ali e não ofereceu a carona, vai começar a jogar a culpa em cima de você e falar que você talvez seja imprestável, que você não é um bom amigo, que você não é uma pessoa bacana para lidar, porque você não deu carona. Sendo que a pessoa não pediu.
Doutora, agora uma coisa interessante pedir para você falar é que, essas manipulações a gente já fica com o olhão assim, né? Opa, não vai me usar. O pior é as manipulações veladas, né? Que faz coitadinho. Porque, gente, se a pessoa for manipular você na cara dura, assim, e o narcisista sabe disso, é abusivo, você vai dizer não. Mas e aquele que faz você se sentir culpado, né? Que geralmente faz você se sentir culpado e manipula você através da culpa, né? Que é o pior, e você nem percebe. O espertão, a espertona, que eu achava que eu era muito esperto antes de perceber isso, né? Que aí comecei a me sentir culpado, já fico logo olhando, porque eu não vou ser manipulado. É outro sinal, você se percebe nessa relação. Se você sempre tem a culpa de tudo, ou se você começa a perceber assim, nossa, será que, eu não sou uma boa mãe, eu não trato bem meus filhos, ou eu não, tudo que eu faço, eu não faço direito, eu não estou tendo êxito naquilo que eu faço. Por que tá vindo esses questionamentos? Porque talvez tenha alguém falando que você não é uma boa mãe, talvez você saiu, você precisou em algum momento se ausentar e aconteceu algum acidente, ou um pequeno acidente. O abusivo vai jogar a culpa em cima de você, sendo que não foi a sua culpa, não foi a sua responsabilidade. E aí você acaba absorvendo isso. Então se perceba, se você está se sentindo muito culpada, nossa, eu não faço nada direito, é porque tem alguém que está cobrando em excesso. Né? Jogando toda a responsabilidade e não está assumindo a parte que é dele. Eu costumo dizer que a culpa ou a responsabilidade, ela é dividida. Tem as porcentagens. Então por cada um reconhece a sua. Relacionamento, né? Não é monocionamento. Mono é um. Ela é 2 ou 3 ou 4, né? E doutora, e quando eu sou abusivo? De repente todo mundo fica apontando o dedo pra lá, mas às vezes o dedo volta pra cá, né? Isso. E aí? Normalmente o que acontece? A pessoa que é carente também, ela é uma pessoa que manipula. Por que que ela manipula? Porque ela quer manter a paz, ela não quer ter a guerra ali com aquele narcisista, então ela também passa a ser uma pessoa que manipula, uma pessoa que quer controlar o ambiente. É tanto que a gente costuma dizer assim, a pessoa que está relacionando com a pessoa que é narcisista, ela tem aquilo que a gente chama na neurociência do neurônio espelho. Tem uma certa semelhança entre os dois. Entende? Porque o narcisista é aquela pessoa que é mais o expansivo no sentido de exigir que o outro faça para ele, né? Que se doe, porque ele quer se sentir bem. O carente emocional, ele também faz pro outro, ele se doa porque ele quer ter esse retorno do outro. Entende? Por isso que é semelhante. Por isso, né? Ele tá manipulando também, né? Exatamente. Tá manipulando, só que de forma para receber também de lá, né? Só que o contrário, ele não recebe, ele fica frustrado. E por ele ficar frustrado, ele faz mais movimento ainda, porque ele também quer ser reconhecido. E o narcisista também quer ser reconhecido. Só que todo movimento que ele faz é desse reconhecimento que o outro acaba dando. Tem outros tipos de abusivo, doutora, além do narcisista? Outros tipos. Porque você falou lá no nosso curso, eu fiz um curso ótimo com ela, viu, gente? Depois. Vai ter outro curso, doutora? Daquele, muito bom aqueles cursos, adorei. Depois me avisa, tá? Mas a gente fez um curso lá com a doutora e ela falou uma coisa interessante lá, né? Sobre os abusivos, gente abusiva e tudo mais. Só que não é simples de reconhecer, né? Tem vários tipos de perfis de gente abusiva, mas é só o narcisista, doutora, que faz isso? Ou tem outro? Às vezes a gente é tóxico. Às vezes você falou que a psicanálise não trabalha com rótulo, né? Você falou lá, não, psicanálise a gente não gosta de rotular, a pessoa trabalha com a fala, né? Que você falou que chega lá no consultório, a pessoa fala. Mas a gente bota de repente, um rótulo que eu também não gosto, pra de repente facilitar, né? Mas, além do narcisista, quais são os outros tipos de abusivos, assim, que chega? A gente já falou do gaslight, do passivo-agressivo, né? Tem um border também, né, doutora? Borderline, misericórdia. Borderline é complicado. Quem tem o transtorno também de personalidade, que a gente chama de histriônico, né? Que também manipula, que também tem o o pessoal do agrupamento B, que é o psicopata, né? Que é o transtorno de personalidade antissocial, o borderline e o histriônico. Então são esses três. E esses três vão se subdividindo. Então, ou seja, em algum momento até a gente que é mais neurótico e não tem aí
transtorno de personalidade, às vezes a gente é tóxico também dentro de uma relação. Porque depende muito da outra pessoa. A gente acaba... Então, ou seja, a gente precisa se perceber também. Quando eu tô sendo tóxica, às vezes, assim, numa relação com o filho. Às vezes eu faço uma pergunta pro meu filho que eu acho assim, caramba, se alguém me fizesse essa pergunta, eu me sentiria incomodada. Eu falo, não esquece, nem precisa me responder. Entende? Porque na hora você já vem a sua ficha. Agora, quem tem o transtorno, quem é narcisista que quer um suprimento, ele vai ficar em cima, sabe? E também você tem esse reconhecimento porque você é terapeuta, é psicanalista, né? E eu estou estudando psicanálise também, e aí a gente vai vendo que eu começo a me perceber também. Aí eu fico me vendo. De repente eu começo a me ver, as minhas projeções, eu me projetando nos outros. Eu comecei a perceber que não é o outro. É engraçado, exatamente. Né? Não Aquilo é que o o Gui outro. fala. O que me incomoda no outro é meu. Então, opa, se eu tô ficando com raiva porque, sei lá, Davi fez um movimento, peraí, em que momento eu faço isso também? Preciso me corrigir, né? Então, a gente tem muito mais autoconhecimento quando a gente reconhece isso. Quando eu tenho raiva, por que às vezes passa uma certa reportagem, você fica com raiva ou daquele repórter, ou daquela notícia, ou daquela pessoa que fez tal coisa, ou que violentou, ou que por que você tem tanta raiva? Será que isso, de uma certa forma, não faz parte de você? Então, se observar, isso é autoconhecimento. Se te incomoda, tem uma parte que é sua. Sim, porque o outro é o estímulo, né, gente? A gente não provoca emoção nenhuma no outro. Tá? A gente tem essa ilusão. Eu alegrei o outro, eu entristeci. Você não provoca reação nenhuma no outro. As emoções acontecem no outro, você pode ser um estímulo. E se você ficar pensando isso, você não vai fazer nada, porque você sempre vai estar dando estímulo para o outro sentir alguma coisa, mesmo que sem saber. Você tá lá dirigindo seu carro, o outro tá lá incomodado, porque você tá, principalmente homem, né? Eu vejo o outro com carrão, roubou, ladrão, né? Já tá incomodado com o carro do outro, né? Que é símbolo fálico, né? Carro é símbolo fálico para um homem, né? Dá poder, né? A outra se incomoda quando vê. Aí daqui a pouco você não vai ter mais nada. Porque as emoções são só informações, né, doutora? Elas informam sobre suas necessidades. Mas o outro tá dando um estímulo, eu parei com esse negócio, tá me... Não, eu tenho empatia, mas não fico ali me policiando, eu não posso falar assim. Sabe? Eu tenho amigo que nem tá fazendo mais vídeo, doutora, na internet, porque os abusivos ficam... os abusivos da internet, fica perseguindo na internet. Você recebe muita crítica, doutora? Perseguição desses malucos, desses narcisistas digitais. Eu tô escrevendo um livro digital, eu botei o título, Narcisistas Digitais. Existe muito, a gente costuma até chamar de hater, né? Se existe o hater é porque o seu trabalho tá legal, tá bacana. Então, ou seja, a gente precisa do hater para saber que o nosso trabalho está sendo bem feito. Essa é a grande questão. Então, assim, eu ia falar a questão que você estava falando aí do narcisista. Passou, vai, depois a gente... é muita coisa. Será que no narcisismo primário, secundário, foi isso? Não. É dessa última coisa agora que a gente estava comentando aqui. Tá. Tanta coisa, doutora. É que virou um fliperama de ideias. Aí, para lembrar agora... lembrei. Que você falou o seguinte, por que a outra pessoa acha... Por que você acha, por exemplo, que você é que muda a emoção do outro? Não. As nossas emoções é a única coisa que a gente controla na gente. E tem que deixar vir, né, doutora? Tem gente que vai querer reprimir. Você vai adoecer, o que Freud falou, né? As emoções não expressas, elas não morrem, elas voltam depois das piores formas, né? Aí vai voltar com psicose, doença na pele, qualquer coisa. E, gente, não reprime, tem que deixar vir, reconhece, né? Vai fazer terapia, análise com a doutora Flávia, que vai te ajudar, hein? Ajudar muito. Reconhecer as emoções, expressar elas. Aí é que vem a questão da inteligência emocional que o Daniel Goleman vai falar, né? Nosso querido professor lá na pós-graduação. É isso que falta às vezes, a gente saber, a gente está sentindo emoção, mas a gente não está dando nome para ela e não está sabendo lidar com ela. Quando a raiva vem, opa, é raiva, o que eu faço? Eu vou xingar, vou brigar, vou escorraçar? Não, peraí, o que eu faço com essa raiva? Então, ou seja, aí vem todo o reconhecimento e a inteligência emocional, ou seja, o que eu faço com essa raiva agora? Ou o que eu faço com essa tristeza agora? O que eu faço com essa alegria agora? Então, ou seja, você que tem controle sobre ela, não a outra pessoa.
E isso é qualquer coisa, né, gente? A gente que fica reprimindo aí não pode, né, doutor? A gente vai encerrar daqui a 1 minuto. Doutora, tem mais alguma consideração, dica? Para o pessoal de repente quer fazer terapia, análise com a doutora, que essa live eu vou postar lá no Quai, eu tô botando os vídeos lá no Quai, bota lá, vai botar conhecimento, pra ficar vendo negócio de dancinha lá, vamos botar conhecimento, né? Aí eu vou espalhar isso aí pro tenho vários amigos da espanhóis que iam assistir essa live, não deu tempo por causa do fuso horário, mas eu vou mandar para eles também. Eles estão aqui no Brasil, aí de repente já para ficar de olho nos narcisistas brasileiros, né, doutor? Exatamente. Então... O pessoal pode entrar em contato comigo através do Instagram mesmo, tem um telefone lá que a pessoa consegue ter o contato. E se você está diante de uma pessoa assim que te questiona muito, que te faz muita pergunta, não responder diretamente. Quanto mais você responde, pior você fica e mais emaranhado você fica com essa pessoa, nessa situação simbiótica. Sempre responda a pergunta com outra pergunta. Você não deve nada a ninguém, gente. Você não deve nada a ninguém, nada. Você não tem que explicar seus sentimentos, suas emoções, suas escolhas, nada pra ninguém. Nada. Né, doutora? Não explicar nada. Mas por que você falou? Porque eu quis falar. E ainda eu faço uma cara bem neutra assim. Porque eu quis falar. Porque eu não vou dar suprimento pra narcisista, né? Não é nem que eu tô sendo zambando, né? Porque eu tenho que falar alguma coisa, mas também não vou dar suprimento pra ele, né? É porque eu quis. Exatamente. Aí a pessoa vê que não tem suprimento e vai embora. Show. Vai procurar outro. Desse modelo. Muito bom essa aula. Mas eu muito quero agradecer você por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso, um assunto vasto. Muita gente ainda não consegue identificar, muita gente está na relação assim, não sabe o que fazer, às vezes está doente, mas não sabe que essa doença que está permeando aí o corpo é uma doença psicossomática que vem dessa relação, que talvez também tenha uma baixa autoestima, por várias questões, ou também que esteja numa relação tóxica dentro de casa, com pais, né, ou com irmãos também. A gente poderia até falar sobre irmãos narcisistas, é muita coisa. Então, assim, eu agradeço. E eu sempre digo o seguinte, que conhecimento liberta. A gente busca conhecimento, busca entender um pouco mais sobre isso, para a gente poder se relacionar melhor. Né? A questão da comunicação também, saber se comunicar. Porque às vezes a falta da comunicação bem feita atrai o narcisista. E você às vezes fica esperando uma resposta de uma comunicação que você não executou ela bem. Em relação. Né? Então, a gente precisa se comunicar. Isso, doutor. E se for ter outros cursinhos daquele, me avisa, tá? Avisa o pessoal aí. A gente divulga. Isso, muito bom mesmo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido. O assunto é muito vasto, como a doutora falou. Não dá para chegar aqui em 1 hora. Isso aqui, gente, isso aqui é só um paliativo, tá? Você precisa aprofundar mais. Com o tempo a gente vai fazendo outras lives, vai falando mais, né, doutora? Quero agradecer aí o Geilson. Boa noite, Geilson. Ieda. Helenilson Pereira, meu amigo, professor de teologia, professor de línguas. Ele entrou aí, não pôde ficar. E as outras pessoas amigos meus também, que não puderam entrar agora, mas vão ver depois. Tchau, gente. Doutora, obrigado aí pela aula. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.